Fala pessoal, então continuando aqui os nossos esclarecimentos sobre os pontos sensíveis aí da reforma administrativa, eu vou tocar aqui nesse assunto porque muita gente já me perguntou como essa reforma pode atingir os concursos públicos. E aí é uma questão bem interessante e para a gente explicar melhor isso, vocês têm que entender o seguinte, essa proposta traz cinco possibilidades de regimes. Vamos colocar aqui. Nós temos o regime dos empregados públicos, né? Os empregados públicos, aqueles que exercem função aonde? Nas empresas públicas, sociedades de economia mista. Então vamos aqui os concursos mais populares, né? Concurso da Caixa Econômica Federal, empresa pública. Concurso do Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Nesse caso, a proposta mantém o ingresso se dar por concurso público, de provas ou de provas e títulos. Então, quanto a esse ponto aqui, nós não vamos ter muitas mudanças. E lembrando, pessoal, e muita gente nem sabe disso, os empregados públicos, eles não possuem estabilidade. Então, uma pessoa que trabalha na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, não possui estabilidade do servidor público. Vamos lá. O segundo aqui. O segundo e o terceiro regime seria o dos cargos públicos. Nessa proposta, nós temos uma diferenciação. Nós temos o cargo público com vínculo por prazo indeterminado. E nós temos os cargos típicos de Estado. Então, perceba aqui a divisão. De cargo público, nós temos esses dois tipos. O por prazo indeterminado e o cargo típico de Estado. Qual é a diferença, Flávio? Não, primeiro, vamos ver aqui o que é o ponto em comum. Em ambos, pessoal, o seu ingresso se dá mediante concurso público. Então, o concurso público está mantido. Concurso de provas ou de provas e títulos. Agora, veja, o formato do concurso é que poderá ter uma modificação, certo? Mas o concurso público, ele está mantido como regra para ingresso. Mas nós vamos ver que vai mudar aí o formato do concurso público. Deixa eu explicar para vocês, então, a diferença entre o cargo por prazo indeterminado do cargo típico de Estado. No primeiro caso, o por prazo indeterminado, nós teremos o quê? Primeiro, a aprovação, né, em provas ou provas e títulos, mas nós teremos aí o acréscimo de uma nova etapa do concurso, chamado, pela proposta, de vínculo de experiência. Então, antes de ocorrer a investidura no cargo, esse candidato aí, ele deverá, né, passar por uma avaliação do seu desempenho. Vamos aqui, pessoal, para vocês entenderem melhor, é como se fosse, veja só, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é como se fosse um curso de formação, meio que alongado, né? Meio que alongado aí. Por quê? Nesse caso do prazo, do cargo por prazo indeterminado, esse vínculo de experiência é de no mínimo 1 ano. Então ele passa pelas etapas do concurso como prova objetiva, prova subjetiva, prova de títulos, beleza? E aí depois ele vai ter o quê? O vínculo de experiência. Nesse vínculo de experiência, de no mínimo 1 ano, pode ser até mais, ali ele seria avaliado. Flávio, como é que se daria essa avaliação? Nós não sabemos. Por quê? Quem vai regulamentar isso são as leis posteriores, aquela fase 2 que eu expliquei lá no vídeo anterior. Então, vai dizer como se dará essa avaliação. E aí, ao final desse vínculo de experiência, a ordem de classificação vai ser modificada. Então, perceba que esse vínculo de experiência é uma nova etapa do concurso, certo? Antes da investidura, no cargo, ele deverá passar por essa avaliação de desempenho. No caso do cargo típico de Estado, esse vínculo de experiência é de no mínimo 2 anos, certo? Então, o prazo de vínculo de experiência é distinto, certo? Mas a mesma coisa, ao final do vínculo de experiência, nós teremos aí a possibilidade de mudança da ordem de classificação, né? De classificação.
Por exemplo, nos cursos de formação, não há possibilidade de mudança de ordem de classificação. Por mais que a pessoa tenha um desempenho lá melhor do que o outro candidato, mas não há essa mudança. No vínculo de experiência, por essa proposta, haveria essa mudança. Aí, pessoal, é que reside um dos grandes problemas que a gente vai ter que discutir. Porque a questão e isso é muito temeroso, como se dará essa avaliação do vínculo de experiência. Porque se há possibilidade ali de mudança na ordem de classificação, isso pode aí, dentro do jeitinho brasileiro, isso pode prejudicar muito os candidatos. Então, nós precisamos, que se passar essa PEC, nós precisamos ter uma regulamentação bem objetiva e criteriosa sobre esse vínculo de experiência. Certo, pessoal? Então, veja só. Dentro desses dois tipos de cargos, o único que terá estabilidade é o cargo típico de Estado. A proposta traz o seguinte, lá no seu artigo 41, que é o que trata sobre estabilidade. A pessoa que exerce o cargo típico de Estado, ele, após o vínculo de experiência, quando ele exercer por mais um ano, ou seja, só pelo transcurso do tempo, após um ano, ele ganha a estabilidade. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo o que é a estabilidade, certo? Mas são hipóteses excepcionais em que o servidor poderá perder o cargo, certo? Agora veja, naqueles cargos por prazo indeterminado, não haverá essa estabilidade. Eles serão, vamos dizer, assemelhados ao empregado público, por exemplo, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, que não tem a estabilidade. Então, pessoal, a polêmica aqui, e é isso que nós vamos bater e queremos ficar de olho, é como se dará esse vínculo esse vínculo de experiência. Como se dará essa avaliação nesse período, porque haverá possibilidade de mudança na ordem de classificação. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque o concurso, para ele ser transparente, para que haja lisura, é necessário que haja critérios objetivos. Se for critério subjetivo demais, que abre margem aí para influências políticas, influências de pessoas para mudar a ordem de classificação e de convocação e nomeação dessas pessoas, isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Então, para vocês entenderem melhor que o formato do concurso público nessa proposta vai mudar um pouco, principalmente com essa nova etapa do concurso chamado vínculo de experiência. Você quer saber o que a proposta diz sobre a estabilidade desses servidores do cargo típico de Estado? Então acompanhe o nosso próximo vídeo.